Olá pessoal, estou botando de novo o stream no ar. Deixa eu só ver se está tudo certo, aí já retomamos a nossa aula. Vou aguardar uns segundinhos aí até o pessoal conectar e aí já retomamos. Se o pessoal puder me dizer como é que está o som, eu agradeço aí. Eu tive que ligar o ar-condicionado aqui, ele faz um pouco de barulho, eu não sei se vai dar ruído no microfone. Aí se tiver ruim, se tiver muito chiado, vocês me avisem, ok? Às vezes dá um pouco de ruído aí. Bem, vamos lá. Então, passado essa parte teórica aí dos três principais riscos programáveis, digamos assim, porque os outros riscos geralmente são endereçados ou com configurações, né, ou com a parte de infraestrutura. A gente vai poder ver isso depois quando for estudar as vulnerabilidades, né, que já ocorreram, a gente vai poder ver isso. Então, os três principais, e que são os mais arriscados, os mais complicados e os que exigem que o desenvolvedor faça alguma coisa, tome alguma atitude proativa, eu já expliquei, que é o A1, o 2 e o 5, né? Injeção, cross-site scripting e cross-site request forge. Tá? O que nós vamos ver agora? Para a gente dar o próximo passo, que é fazer essa análise histórica aí de todos os bugs que o Plone já teve, todos os bugs de segurança e ter o correto entendimento disso, a gente tem que fazer um estudo anterior, que é fazer um estudo mais cauteloso aí de como funcionam os mecanismos de segurança do Plone, os mecanismos de segurança que o Plone confia no Zope, confia ao Zope para implementar a parte de autenticação, verificação de credencial, papéis, permissões, né? Então tudo isso a gente tem que dar uma revisada. Depois que a gente vê isso, a gente vai fazer um trabalho de análise em cima do CVE, né, que é a nossa base de bugs reportados, né, bugs de segurança reportados do Plone. O Plone ele joga muito aberto nesse aspecto, né, a gente não tem nada que esconder no projeto. Então, geralmente, quando se detecta um bug de segurança, o bug é corrigido, é reportado para o CVE e é lançado um hotfix para corrigir o bug. É tudo tratado muito às claras, né? Sabe-se, né, que nem todas as tecnologias trabalham assim. Tem muitas tecnologias que sabem que tem bugs conhecidos aí. Às vezes o bug não é oficialmente reportado, não é reconhecido pelo fabricante, mas a gente já sabe que tem exploit rodando aí na internet, disponível para, enfim, explorar essas vulnerabilidades que às vezes levam um tempão para ser corrigidas, né? Eu não conheço nenhuma vulnerabilidade no Plone que foi publicamente conhecida e que não levou questão de dias para ser consertada, né? 1 ou 2 dias às vezes no máximo. E aquelas que são críticas, geralmente a divulgação da vulnerabilidade ela tem data agendada, né? Como aconteceu segunda-feira, né? Segunda-feira passada, segunda não, terça-feira, a gente teve uma vulnerabilidade que foi descoberta alguns dias atrás. O pessoal agendou o dia que ia lançar o patch e só deu mais detalhes a respeito da vulnerabilidade propriamente dita no dia que saiu o patch, para evitar com que alguém acabasse explorando isso antes das pessoas terem a correção, né? Então foi bem interessante, é bem aberto esse modelo de gerenciamento de segurança que o Plone adota, é um modelo interessante, né? Vamos então dar uma estudada agora no aspecto de segurança do Zope, né? Do nosso servidor Zope, e ver como é que ele implementa algumas coisas. Então vamos lá. Uma coisa eu falei errado. Eu estava pesquisando no site do Plone, depois eu fiquei encucado quando que foi, mas segundo
consta, Cross-Site Request Forgery só tem proteção no Plone a partir do Plone 3.1. No 3.0 também não tinha. Tá? Então a PLIP, né, a proposta de Plone Enhancement Proposal, né, é o que significa PLIP, é equivalente às PEPs do Python, né, só que para o Plone, ela passou a sugerir o suporte à proteção de Cross-Site Request Forgery no Plone 3.1. Ou seja, isso é recente. Isso é recente. O 3.1, deixa eu ver quando que foi lançado. Foi lançado em 2008. 2008. Deixa eu ver aqui em releases quando exatamente saiu a 3.1 final. Bem, a 3.1 final, a primeira versão de 3.1, ela saiu 2 de maio de 2008. 2 de maio de 2008. Então, maio de 2011 vai fazer 3 anos, tem menos de 3 anos. Então é algo recente, né? Não é algo muito antigo não. Tanto é verdade que a própria 3.0 saiu sem isso, né? Então é interessante a gente ter essa noção. Vamos lá então. Vamos dar uma estudada então agora em como o Plone implementa as principais funcionalidades de segurança, né, e atentar em alguns detalhes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logar aqui, não sei se meu Plone 4 está rodando, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu botei ele rodar, acho que não. Não está rodando não. Vamos rodar e vamos analisar algumas coisas aí de caráter teórico, tá? Que é importante a gente ter isso bem claro antes da gente fazer esse processo de análise de vulnerabilidades, que ele é um processo que exige o conhecimento de diversos conceitos, às vezes um pouco obscuros, né? Então, de nada adianta a gente fazer um curso de segurança genérico, né, lendo o manual ou aplicando apenas técnicas que se adequam a qualquer tecnologia. A gente tem que focar no Plone especificamente, que é o objetivo aqui. Sem, claro, deixar de falar daquilo que é importante para qualquer desenvolvedor, né? Muito bem, nosso ZOP inicializou. Vamos lá então, vamos acessar ele. Vamos acessar aqui por 192.168.1.2/manage. Ok. Então, primeira coisa é o seguinte, o ZOP, como é uma aplicação HTTP, né? É uma aplicação HTTP, nessa forma de acessar aqui, eu estou fazendo um acesso inseguro. Eu tenho que lembrar disso. Tá? Por que esse acesso ele é inseguro? Ele é inseguro porque eu estou usando a autenticação basic. Tá? Eu estou utilizando a autenticação sem utilizar cookies, né? Autenticação basic. Ele, quando a gente trabalha com autenticação basic, existem duas RFCs aí que definem como é que essa autenticação opera, e ela é baseada num cabeçalho, que é o cabeçalho authorization. Tá? O que isso significa? Que todo o tráfego entre o meu navegador e o servidor web, ele passa em branco na rede com o usuário e senha. Tá? Vamos ver se a gente consegue entender isso. Então, já acessei a ZMI, já comecei com um probleminha aí, né? Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, vamos exibir aqui a barra do Web Developer. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Se eu olhar aqui em informações, cabeçalho e resposta do servidor. Não, aqui eu não vou ver. Deixa eu ver como é que eu podia fazer. Acho que eu posso fazer assim aqui, em complementos, vamos instalar uma outra extensão aí.
uma extensão que eu gosto bastante, que é HTTPFox, para ficar escutando o tráfego de rede. Senão a gente vai ter que partir para um sniffer aí, eu não gosto de ficar botando sniffer em máquina. Então, vou botar aqui o HTTPFox. Ok, reiniciamos o navegador. Perfeito. Ele já abriu aqui para nós. O que eu vou fazer? O HTTPFox ele tem uma barrinha de extensões aqui embaixo com esse ícone bem pequenininho aqui, ó. Vamos clicar nele e vai abrir uma outra janela aqui que a gente inicializa o nosso sniffer e faz um acesso. Quando a gente faz esse acesso, ele vai gravar, né, nessa janela todos os elementos que são acessados, né, tudo que evidentemente é acessado. Vamos pegar qualquer um deles aí, por exemplo, esse request aqui, para nós darmos uma analisada no que ele tem. Então, nesse caso específico, deixa eu ver se ele aparece. Não, aqui ele está fazendo por cookie. Aqui ele está fazendo por cookie. Está fazendo por cookie. Deixa eu ver se eu consigo lembrar um outro exemplo. Que aqui eu vou ter que fechar o browser, eliminar os cookies para poder pegar isso. Mas enfim, acreditem em mim, vai dar um certo trabalho aí eu mostrar isso. O fato é que esse cabeçalho ele passa em branco na rede, tá? Então o que acontece? A primeira atitude que a gente tem que fazer é criptografar essa conexão, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu costumo recomendar algumas medidas de infraestrutura para tornar a nossa infra mais segura, tá? Uma das medidas mais comuns é a gente, de alguma forma, separar o acesso administrativo, o acesso autenticado. Às vezes, o acesso autenticado não significa necessariamente um acesso administrativo, né? Mas, enfim, todo o acesso autenticado, a gente separar ele das máquinas que fazem o acesso público, o acesso não autenticado. Por que separar? Porque o acesso autenticado, ele obrigatoriamente deve ter HTTPS. Então, na nossa estrutura de proxies, né, que antes de a gente fazer a instalação do ZOP, geralmente a gente vai ter um proxy, né? Nessa estrutura de proxy, a gente deve efetuar algum tipo de teste. Se, por exemplo, o usuário que está passando ali dentro é um usuário que está autenticado e ele não está fazendo esse acesso por HTTPS, aquela requisição HTTP deveria ser redirecionada para uma requisição HTTPS na mesma URL, tá? Então esse é um procedimento bem básico que vai garantir, né, tentar evitar com que esse tipo de tráfego aqui acabe passando senhas em branco. A gente já viu, né, eu já tinha mostrado para vocês, deixa eu botar aqui de novo. Eu já tinha mostrado para vocês que deixa eu aumentar isso aqui, botar uma janela separada. Que o cookie, esse cookie de autenticação, ele no momento que a pessoa autentica, o servidor vai dar um set cookie no response, né? Esse response chega no navegador, o navegador cria um cookie e a partir desse momento, todos os requests posteriores enviam esse cookie no request, né? Para manter o usuário autenticado, né? O cookie ele tem essa função de persistir uma configuração, persistir uma pequena informação no navegador. Esse cookie, como eu já mostrei para vocês na aula de ontem, existe dentro desse cara aqui o _ AC, tá aqui ele bem no finalzinho, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Porque esse cookie ele é um cabeçalho único que pode ter mais de uma informação separada por ponto e vírgula. Então aqui, ó, nesse finalzinho tem o _ AC, que é o cookie de autenticação que o Plone utiliza. Eu mostrei na aula de ontem que é perfeitamente possível eu desmontar esse cookie de autenticação usando decodificação base64. Então ali dentro vai ter o usuário, a senha, né? Isso não é bom, é óbvio. Se alguém coloca um sniffer na rede, vai conseguir pegar esse tráfego aí. Então é importante a gente criptografar.
Criptografando, a gente tem que ter o cuidado para que o cookie também esteja sendo criptografado, né? Quando a gente trabalhar com HTTPS, geralmente o HTTPS ele criptografa o quê? Ele criptografa o corpo das páginas. Por questão de protocolo, tem algumas coisas que eu não posso criptografar. Não posso criptografar a URL que eu estou solicitando, né? Eu tenho que criptografar o corpo da página, mas eu tenho que, de alguma forma, ainda deixar claro para o servidor onde é que eu estou conectando, que vai ser um servidor HTTPS, qual URL eu quero, né? Então, essa negociação com criptografia SSL vai impedir que o tráfego seja interceptado e alguém consiga enxergar isso como texto puro, né? Agora, isso não garante com que o cookie vaze, né? O fato de estar criptografado não garante, por exemplo, que um JavaScript não consiga colocar esse cookie como um atributo de uma URL e exportar isso para um XSS acabar operando. Então tem algumas configurações que é interessante a gente fazer, né? Essas configurações têm que ser feitas com cuidado para evitar com que o teu site acabe travando, né? Tu tem que configurar primeiro a parte de infraestrutura de certificado de HTTPS para depois fazer a configuração que eu vou mostrar agora, tá? Que configuração é essa que eu estou falando? Você vai aqui no Plone, em ACL Users, tá? Tem aqui um cara que é o responsável pelo cookie, que é o Credentials Cookie Auth. Ele tem uma abinha propriedades. Deixa eu ver aqui onde é que está isso. Aqui é onde está setado o nome do cookie, que é o underline, underline AC, tá? Não é muito confortável alterar esse nome aqui, né? Isso pode ter implicações internas em outras coisas. Mas é aqui que é definido o nome do cookie de autenticação. E aí depois eu tenho algumas opções de segurança que eu posso ativar, opções adicionais de segurança. Deixa eu ver em qual plugin está isso. Isso deve estar no plugin de Session. É aqui mesmo. Então no ACL User Session, aqui dentro eu tenho a opção de, eu tenho a opção de regerar aqueles tokens, né, aqueles secrets que são utilizados no Plone.keyring, né? Eu tenho a opção de criar novos secrets. O simples fato de clicar aqui, ele vai adicionar um novo secret lá dentro e vai modificar toda a estrutura de validação de cross-site request forgery. Se você fizer isso com o site rodando, o que vai acontecer? Imediatamente naquele momento, todo mundo que tentar preencher um formulário, todo mundo que tentar submeter um formulário não vai conseguir, né? Ele vai ter que recarregar o formulário, repreencher de novo com o novo token de autenticação para conseguir submeter ele baseado na nova chave que tu gerou. Mas é interessante de vez em quando fazer isso, né? Então, geralmente o pessoal não faz, mas é interessante de vez em quando fazer, né? Aí o que mais? A gente tem isso e a gente tem, deixa eu ver aqui, properties, em propriedades do plugin de sessão, a gente tem esse cara aqui, ó. Only send cookie over HTTPS. O que é isso? Isso é uma opção que você seta, é uma extensão do protocolo HTTP, né? Que você diz lá que o teu cookie ele é um cookie criado de maneira segura. Ou seja, o navegador ele só vai mandar isso na rede, ele só vai transportar esse cookie, mandar um request na rede, se a conexão ela estiver criptografada, tá? Para evitar justamente que o conteúdo desse cookie possa ser interceptado numa conexão de rede. Então, marcando aqui e tendo o teu site com a autenticação em cima de HTTPS, você efetivamente protege as tuas requisições de interceptação, ok?
Tem algumas outras coisas aqui, por exemplo, em cookie domain, por exemplo, se você quiser ter o cookie de autenticação sendo compartilhado entre diversos subdomínios, você pode dizer, por exemplo, que o domínio do teu cookie não é o domínio do lugar do teu próprio site. Pode ser, por exemplo, em vez de ser www.plone.org, pode ser .plone.org. Aí ele funcionaria no www, no www2, no www3. O mesmo cookie. Tá? Então por aqui você tem como setar um domínio especial para o teu cookie. Se tu deixar em branco, o que o Plone faz? Ele faz o cookie para o próprio domínio do site onde é que ele está rodando, que é a recomendação, a configuração mais recomendada. Tá? Que mais? Cookie Lifetime in Days, 0, significa que o cookie já é criado expirado. Tá? Ou seja, se eu autentiquei, tá? Fechei o navegador, o cookie morreu. Essa é a configuração padrão. Agora, se você quiser fazer, por exemplo, que nem o Gmail, por exemplo, você pode. No Gmail você tem lá aquele esquema de lembrar o usuário e senha, você fecha o navegador, quando você abre, o cookie está ainda valendo, você não precisa autenticar de novo, né? Só qual é o problema? Isso em máquinas que são compartilhadas é um problema sério, porque você fecha o navegador, a próxima pessoa que vai abrir aquele sistema não necessariamente é a mesma que estava usando antes. Então você pode estar dando um acesso desnecessário para a pessoa, né? Por isso que por padrão é 0, mas se você quiser mudar, você pode mudá-lo. Não é lá muito recomendável, mas você pode. Então tem essa configuração aqui, essa configuração é legal de você ligar ela quando você está trabalhando com autenticação em cima de HTTPS. Não liguem isso com o site trafegando em HTTP puro, porque aí a autenticação por cookie vai parar de funcionar. Ok? Tá, e essa é a parte de configuração. Vamos dar uma revisada aí na questão segurança do Zope. Tá? A questão de segurança do Zope é interessante a gente entender alguns conceitos, tá? O Zope ele trabalha com o conceito de permissões dadas a roles, dadas a papéis, tá? Essas configurações dadas a papéis, elas... Ok, vamos dar um passo atrás, vamos começar mais embaixo. Porque de repente tem gente que não assistiu o meu curso anterior, não assistiu minha última turma de desenvolvimento, não vai entender o que eu vou falar. Então vamos começar bem do zero. Tá? O Zope e o Plone, eles te permitem você cadastrar usuários. Então, eu cadastro usuários sempre numa ACL User, tá? Sempre num componente ACL User, que ele é uma instância de Pluggable Auth Service. Tá? Então todas as funcionalidades que estão aqui, elas são implementadas por plugins do Plone PES que implementam determinadas interfaces. A interface de verificação de senha, a interface de verificação de propriedades de um usuário. Né? Existem diversas interfaces lá no meu código que são implementadas por plugins e o resultado é isso aqui. Tá? Tem a interface de cadastrar o usuário, que você pode vir aqui e adicionar o usuário, mas você pode simplesmente nunca precisar cadastrar um usuário. Você pode configurar um plugin para utilizar a sua base de usuários de um LDAP, por exemplo, ou de uma base relacional. O importante é que essa configuração genérica aqui, ela só vai te dar um usuário que é uma string. Tá? Ou seja, é um identificador, lá, uma sequência de caracteres que representa o usuário, e aí esse cara vai ter uma senha que vai poder ser verificada. Tá? Se essa sequência de caracteres for um e-mail, for uma string como admin, por exemplo, ou se ela for um outro formato qualquer, para o Plone não importa muito. Tá? Isso é completamente transparente para a implementação. Aí o que acontece? O usuário ele vai se autenticar no sistema. Tá? Se eu estiver acessando o Plone público, né, a interface pública dele,
essa interface aqui. Se eu estiver acessando a interface pública do Plone sem estar autenticado, eu vou ser ainda assim um usuário. Só que eu sou o usuário Anonymous, né? Ou seja, eu sou um usuário não autenticado. Eu continuo sendo um usuário. Para o raciocínio do Zope, eu continuo sendo um usuário. Se eu tiver autenticado, se eu tiver me identificado no sistema, eu vou ser o usuário que se identificou. Aí o que vai acontecer? Dependendo do contexto onde eu tiver e do contexto onde meu usuário foi cadastrado, eu posso assumir papéis. Os papéis são sempre contextuais. O que significa isso? Se eu acessar a raiz do meu site, eu vou ter aqui na raiz do meu site um contexto que vai ser definido pela ACL User que está aqui dentro da raiz. Tá? Só que se meu usuário não está aqui dentro, o usuário que pode ser utilizado para eu autenticar nesse contexto aqui pode estar num nível superior, que seria a ACL User que está aqui embaixo. Tá? Não dá para ver muito bem aqui por causa da indentação, né? Mas o que está dentro de Plone, ele tem um acesso mais restrito, mais localizado do que aquilo que está aqui nesse nível, que está diretamente na raiz do Zope. Por que as coisas são feitas assim? Para eu ter usuários contextuais e papéis contextuais, de tal forma que eu consiga cadastrar os meus usuários administrador na raiz do site, na raiz do meu DataFS, e acessos menos privilegiados eu posso dar dentro de um Plone-site específico. Para que isso serve? Eu posso ter 200 Plone-site aqui. Só que o Plone-site Plone, que tem usuários dentro, esses mesmos usuários eles não vão acessar outros Plone-sites que eu, porventura, crie aqui dentro. Por quê? Porque eles estão num contexto diferente. Né? Eu tenho que lembrar que esse contexto ele sofre, né, o que a gente chama de herança. O que significa isso? Se na raiz do servidor, lá na raiz do meu servidor Zope, eu tinha o papel de manager, que é o administrador do servidor, independente do lugar onde eu me autenticar, em qual Plone-site dentro do servidor eu me autenticar, como meu usuário é manager na raiz, ele vai ser manager em qualquer lugar do meu servidor, em qualquer contexto. Agora, o que geralmente é feito para usuários comuns é que no Plone-site, quando eles são cadastrados, quando eles são criados sem ter nenhum tipo de privilégio. Ou seja, para o Plone-site padrão, eles são simplesmente membros do Plone-site. Eles não têm privilégio específico nenhum. Mas, como todo cálculo de papéis, cálculo de roles é contextual, você pode dizer explicitamente que em um determinado contexto, um outro usuário, o usuário que na raiz do site, ele é um usuário sem privilégio nenhum, num contexto lá específico, ele pode ser um usuário mais privilegiado. Por que as coisas são feitas assim? São feitas assim porque, na realidade, no dia a dia, quando a gente vai fazer a administração de segurança, geralmente a gente encara esse tipo de cenário. Né? A gente vai ter na raiz um usuário, né, no site como um todo, poucos usuários vão ser administradores, mas, por exemplo, lá no RH, você vai criar um determinado usuário que lá no RH ele pode fazer o que ele quiser. Naquela pasta do RH ele é uma espécie de chefe. Mas no site como um todo, ele não pode fazer nada, só dentro daquela pasta. Então esse é o primeiro conceito que tem que ficar bem claro para a gente. Tudo é contextual. E aquilo que você herda de contextos superiores vale de maneira ampla para tudo que está dentro daquele contexto. É como se você herdasse de tudo que vem de cima, tudo que está numa pasta superior à sua, você herda os privilégios que estão ali definidos. Vamos fazer um exemplinho disso, para ficar bem claro. Muito bem. Eu cadastro aqui no ACL User, vou cadastrar um usuário. Vou aqui em Source Users, vou adicionar um usuário teste. Tá?
teste. Ok. Senha, bem, a senha do Plone por padrão é 6 caracteres no mínimo. Tá, eu vou colocar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por essa interface, se você quiser cadastrar uma senha menor, você vai conseguir, mas pela interface pública do Plone, provavelmente isso vai ser validado, você não vai conseguir. Ok, adicionei um usuário teste. E esse usuário não tem role nenhum, ele não tem nenhum papel. Né? O role, papel é a mesma coisa. Ele não tem nenhum papel. Mas eu posso, né, em algum contexto específico desse Plone Site, digamos que eu crio aqui uma pasta chamada RH. Aqui dentro vai ter o conteúdo de recursos humanos, digamos. Aí eu quero que dentro de RH, nesse contexto aqui, eu quero que o meu usuário teste tenha um perfil especial. Ele tem algum tipo de privilégio. Tá? Então nós vamos dentro de RH e a gente percebe que eu não tenho como administrar isso. Tá? Aí que começam as dúvidas, porque na raiz eu tenho como fazer isso. Eu posso vir, por exemplo, em Security, né? Cadê aqui? Security. E eu tenho como definir local roles. Aí eu posso dizer, por exemplo, que o usuário teste, aqui nesse contexto ele tem o role de contributor, por exemplo. Tá? Só que eu não quero fazer isso na raiz, eu quero fazer isso dentro de RH. Né? Como é que eu faria isso? Eu faria isso adicionando, fazendo essa configuração de local role naquele contexto RH. A questão é que a partir do Plone 4.0 o pessoal do Plone optou por esconder dessa interface aqui essa opção. Dava muita confusão, o pessoal trocava, sabe, fazia bobagem mesmo. A gente estava dando uma metralhadora na mão de uma criança, ela acabava atirando no pé. Então, uma outra forma de fazer isso seria aqui, a gente vir em compartilhamento, vamos ver se eu consigo fazer, e dizer que esse cara, que é o usuário teste, vamos fazer uma busca dele, tá aqui, ó, usuário teste, agora ele pode executar algumas tarefas, ele pode adicionar, editar, revisar, ele pode ver, por exemplo. Fazendo isso, eu estou fazendo o equivalente a dar o role para ele. Porque, na verdade, essas colunas nada mais são do que um mapeamento para um role específico no Plone, que vai te permitir fazer essas ações. Né? Apesar de eu não enxergar isso no contexto de RH, no contexto de RH eu não vou ver a abinha Security. Né? Eu tenho aqui o RH e a abinha Security sumiu. Apesar de eu não ver ela, não significa que eu não possa acessar ela. Só que aí eu tenho que dar uma curva no servidor. Vou botar aqui Manage Access. Ok? E aí eu vejo isso. Posso inclusive acessar os local roles e vou perceber que aquela configuração que eu fiz lá na outra interface, ela está aqui. Ó. Eu dei para o meu usuário teste um role local em RH de Contributor, Reviewer, Editor e Header. Né? O fato de eu não enxergar não significa que eu não possa acessar. Né? Agora, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Por isso que a gente botou esse alerta de segurança aqui. Porque provavelmente quem ainda faz as coisas por essa interface não sabe, por exemplo, que a própria interface do Plone te permite fazer isso, ou está tentando fazer alguma coisa de uma forma que o software não foi planejado para fazer. Né? Você pode fazer, mas talvez não deva. Tá? O pessoal que é mais antigo já entende da estrutura e sabe as implicações que esse tipo de configuração pode trazer, vai achar isso perfeitamente normal. Né? Então por isso que algumas coisas a gente acaba escondendo das telas para evitar. Tá? Eu não vou conseguir, por exemplo, dar um local role de manager numa pasta aqui, né, através da interface do Plone. Eu não consigo, mas por aqui eu conseguiria se eu quisesse. Né? Mas é óbvio, se você sabe das implicações de dar um local role de manager para uma pessoa, você certamente já deve saber, já deve ter pego a manha essa de fazer acesso a essa URL que não aparece. Tá?
Muito bem, local roles é isso. Agora a gente tem que entender o que são os roles. Porque baseado nos roles é que a gente vai ter diferentes permissões do sistema. Os roles, eles são discriminativos, tá? Eles têm caráter acumulativo. Quando um usuário ele assume um role num determinado contexto, todas as permissões vão sofrer influência desse role. Ou seja, as permissões elas são determinadas para um determinado role. A permissão nunca é determinada para um usuário, né? As permissões elas são configuradas por papéis. Então eu digo lá, a permissão de visualizar uma determinada página. Essa permissão ela é dada para o Authenticated, por exemplo, e para o Manager. Para eu poder visualizar a página, eu vou ter que, obviamente, ter a permissão de view. E para isso eu tenho que estar com um usuário que naquele contexto assume um dos papéis que a permissão exige. É sempre esse o raciocínio que você tem que ter. Tá? Existem exceções. Eu vou mostrar depois em alguns casos, alguns trechos de código, que existem formas de, através de código de programação Python, algumas APIs do Zope, de exigir que a pessoa tenha um determinado role e não que ela tenha uma permissão. Em 99% dos casos, todas as validações são validações onde uma determinada permissão é solicitada. Mas existem casos no Plone onde a gente está fazendo isso por role, não importa a permissão. A gente não está fazendo validação de permissão nenhuma. Existem APIs, que são exceções, onde a gente exige que o usuário tenha um determinado role, que é completamente diferente. Tá? Então, baseado nisso, a gente tem que entender para que serve, qual que é a ideia geral de cada um dos roles. Né? Qual que é a ideia geral de cada um dos roles. Tem alguns que são óbvios. Né? O caso do Anonymous, por exemplo, é o role que ele é dado para todo usuário que não está autenticado no sistema. Ou seja, o usuário ele não se autenticou, não botou o usuário e senha, ele é o Anonymous. Tá? Ele é o usuário Anonymous e ele tem o role de Anonymous. Tá? Authenticated é qualquer usuário que se autenticou. Qualquer usuário que se autenticou. E aí, no próprio Zope, a gente tem o Manager. Cadê aqui? Manager. Que é uma espécie de root, né, um administrador do sistema. A gente tem também o owner. O owner é um role, né, especial, que ele é atribuído no contexto de todo objeto que você cria. A gente considera que todo objeto que você cria, você se torna dono desse objeto. Então, você, naquele contexto do objeto, no contexto desse objeto que você criou, você vai também receber o role de owner. E aí tem alguns outros roles que são invenção do Plone, que não são invenção do Zope, são invenção do Plone. Esses roles, geralmente, eles vão estar amarrados a tarefas que estão associadas ao workflow. Né? Ou seja, eles são roles cujas permissões, o valor das permissões dos objetos vai mudar de acordo com o estado que o objeto está. Por que é feito assim? É feito assim para a gente poder implementar alguns tipos de comportamento de revisão de conteúdo. Porque tem algumas permissões que a gente não consegue definir estaticamente. O valor dessas permissões, elas mudam. Né? Elas mudam de acordo com o fluxo de informação que o teu objeto sofre. Se o teu objeto é uma notícia, e a notícia ela foi criada, ainda não foi revisada e não está no ar, então ela tem um determinado conjunto de permissões. Conjunto esse que é completamente diferente do conjunto de permissões que essa notícia tem que ter quando publicada. Quando ela não está publicada, o Anonymous não pode ver. Quando ela está publicada, o Anonymous pode. Então, como a mesma permissão, a permissão de view, ela pode ter duas variações de permissão, geralmente essa permissão ela vai estar sendo controlada pelo workflow, e os roles que esse workflow vai precisar controlar são roles especiais. Tá? Que eles têm funções específicas dentro do nosso CMS. Vamos tentar entender esses roles especiais, então, para a gente juntar as peças do quebra-cabeça. Algumas são óbvias. Por exemplo, reviewer.
Reviewer é o role que é dado para todo usuário que tem a permissão de revisar conteúdo. Né? Se você criou uma notícia, antes de ela ir para o ar, alguém com o role de reviewer ou de manager é o todo poderoso, né? Pode tudo. Então alguém com o role de reviewer vai ter que aprovar aquilo. Né? Se quem criou já tem o role de manager ou o role de reviewer, você pode criar a notícia e logo depois já publicá-la. Você mesmo já pode publicar. Agora, se você é um usuário comum que só criou a notícia, mas não tem nem o role de manager nem de reviewer, você vai ter que aguardar com que outro usuário acesse esse seu conteúdo, revise e publique. Né? Então o reviewer ele tem essa função no sistema. O Site Administrator é uma invenção do Plone 4.1. Não existia no 4.0. E ele é um meio termo entre o manager, né? Ele é um manager que realmente não é manager. Ele é um manager que tem todos os privilégios possíveis para fazer praticamente qualquer tipo de coisa no sistema, exceto aquelas tarefas que são potencialmente arriscadas e poderiam danificar o funcionamento do sistema. Tá? Então, esse é o Site Administrator. Tá? Ele vai conseguir publicar conteúdo, vai conseguir excluir conteúdo que ele não é dono, vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa. Menos ter acesso às MI, ter acesso àquelas configurações que apenas o desenvolvedor, apenas o administrador do site deveria ter. Tá? Administrador do site, que eu digo, o responsável pela infraestrutura do site, né? Que nem sempre é a mesma pessoa que administra o conteúdo. Né? E aí a gente tem contributor, editor, header, contributor, editor, header e... É isso aí, contributor, editor e header. Que são roles relativamente novos. Tá? Eles surgiram, se eu não me engano, a partir do Plone 3, alguma coisa, 3.3 eu acho. Né? E eles têm funções. Tá? Por exemplo, o objeto, quando criado, o estado dele inicial é privado. Essa é a configuração padrão do workflow de objetos do Plone. Então, por padrão, só pode enxergar o objeto quem é manager e quem criou o próprio objeto. É óbvio que não faria sentido nenhum você criar um objeto e você mesmo não conseguir enxergar o que você acabou de criar. Então você vai poder ver por você ser o dono. Né? Agora, outros usuários do sistema não sabem que aquele objeto existe, eles não podem ver o que ele tem. Para você permitir que uma pessoa que não criou um objeto consiga enxergar ele no estado privado, você tem que dar para essa pessoa o role de header. Tá? Então é para isso que serve o role de header. Para permitir com que as pessoas tenham uma visão mais ampla do sistema. O role de contributor, ele é parecido. Só que ao invés de ver, a permissão ela é dada para você adicionar objetos. Se você criou uma pasta, você é o dono da pasta. Dentro dessa pasta, você pode criar o que você quiser. Porque você é dono da pasta. Se você quiser que outra pessoa que não é dona dessa pasta possa criar conteúdo nela, você vai ter que dar nessa pasta o role de contributor para essa pessoa. Ela vai ser um contribuidor, ela vai poder adicionar novos tipos de conteúdo nessa pasta. E o editor é o meio termo. O editor ele vai ser o role que é dado para uma pessoa que vai poder editar conteúdos que ela não é dona. Então eu criei um documento, eu gostaria que meu colega de mesa pudesse editar esse documento que eu criei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o role de editor para ele. Tá? E por fim eu tenho o role de member. O role de member, na verdade, ele é uma herança do CMF. Né? Ele é um role que foi criado, né? A ideia do role de member foi criada na época que o CMF foi criado, né? E ele era só um role um pouquinho mais privilegiado do que o role de Authenticated. Né? O que o member podia fazer e o Authenticated não podia? Bem, basicamente o member ele poderia ter propriedades de membro. Né? Ele poderia ter preferências. Ele poderia setar qual é o editor de texto que ele pode usar, qual é o nome completo, endereço de e-mail, para poder, enfim, né? Ser de fato um membro do site.
Hoje em dia o usuário de member, o role de member, como ele é um role genérico, ele perdeu um pouco da função, né? A gente geralmente utiliza os roles mais específicos para fazer as coisas, né? Então ele perdeu um pouco da função dele. Dito isso, o que a gente tem que entender? Tem que entender só como é que é feito o cálculo da permissão. Quando eu digo que a permissão ela controla alguma coisa, na verdade ela está protegendo o acesso a alguma coisa. Aí eu vou pegar o usuário, no contexto, eu tenho que lembrar aí da questão contextual, né? Vou pegar o usuário que está autenticado no sistema e vai assumir papéis em diferentes contextos. Naquele contexto específico, eu vou avaliar quais são os papéis que o usuário vai ter, verificar qual é a permissão que está protegendo a ação que ele quer tomar e verificar se para aquela permissão, tudo isso aqui são permissões, eu vou verificar se para aquela permissão algum dos roles que o usuário tem permite com que ele faça aquilo que ele quer fazer. Se ele vai conseguir fazer, se ele tem pelo menos um dos roles permitindo, ele vai conseguir fazer a ação, senão ele vai ter acesso negado, ele vai disparar uma exceção Unataurus no sistema e o sistema vai redirecionar ele para a tela de login para que ele efetue login com um outro usuário, supostamente mais privilegiado do que o usuário atual para que ele possa fazer o que ele quer. Exceções. Agora que vem a brutalidade do negócio, que a gente tem que entender realmente os problemas, né? Primeira coisa, eu falei que quando um usuário cria um objeto de conteúdo, ele se torna dono desse objeto, né? Ele vai ter o role de owner no contexto desse objeto. Ele vai ter o que a gente chama de ownership, ele de fato vai ser o dono do objeto, e ele vai assumir o role de owner. Tá? O role de owner, por ser um role, eu posso dar esse role de owner para uma pessoa que efetivamente não foi a dona do objeto. Eu posso ter criado o objeto com o usuário A e posso dar o role de owner para uma outra pessoa. Posso ter mais de um usuário com o role de owner num único objeto. Efetivamente, essa estratégia de ter vários donos para uma única coisa era a forma como é que o Plone compartilhava informações no seu workflow até a versão 2.5. Até o 2.5, quando eu queria compartilhar um tipo de conteúdo, o exemplo que eu dei, né, eu tenho lá um colega meu de trabalho, divide a mesa comigo, eu quero que ele possa editar os meus documentos que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que numa determinada pasta, eu sou dono e ele também é dono. Então ali dentro ele vai poder fazer aquilo que eu também posso. Isso mudou nas versões mais modernas de Plone, justamente porque dava muita confusão, né? Quando você tem dois donos de uma única coisa, já viu que dá briga, né? É que nem você ter uma casa na praia e dizer que tem dois donos, né? Não funciona, né? Aí os dois querem usar ao mesmo tempo, tem uma série de questões aí. Então, para dirimir esse problema de semântica e o entendimento de como as funções, como a validação de permissões ela funciona, que foram criados esses novos roles. O problema é, o que acontece quando um usuário é removido e ele tinha conteúdo criado no sistema, ele era dono de alguns conteúdos? Bem, isso é um problema antigo, né? Ele também ocorre no caso do Unix, né? Quando eu tinha lá um arquivo criado no sistema e esse arquivo tinha sido criado por um usuário que depois foi removido, todo o cálculo de permissões no Unix não ia ter como fazer isso pelos 3 primeiros bytes, lá o RWX. Ele ia acabar fazendo isso ou pelo grupo do usuário ou pelo others, né? No caso do Plone, a definição é mais simples e objetiva. A gente acaba considerando que o dono desse objeto passaria a ser quem? Passaria a ser o Anonymous. Porque se ele foi criado por um usuário, o owner daquele objeto era um usuário que não existe mais, na hora que ele for fazer o cálculo de permissões para saber se o usuário que está tentando acessar é o owner daquele objeto, na hora que ele for fazer esse teste, ele precisa saber quem é o dono do objeto, né? Como ele não sabe quem é o dono, ele vai considerar que o dono é um Anonymous. E isso vai ter uma série de implicações na maquinaria de segurança.
Existe um produto no Plone 4, que é o plone.app.ownership. Tá? Deixa eu ver se ele vem por padrão ou se a gente tem que instalar um egg dele. Configurações do site. Produtos. Ele não é padrão, não. A gente teria que instalar um egg adicional aí. Mas deixa eu abrir ele da página de documentação do PyPy para vocês entenderem. Ele é o plone.app.ownership. Change ownership. Isso. Não ownership. Mas não é página de blog que eu quero. Cadê ele aqui? Aqui ele. Bem, esse aqui é o cara que faz essa limpeza. O Plone App Change Ownership, o que ele te permite? Ele te permite consertar a bagunça que você pode gerar quando você remove um usuário. Então, se você remover um usuário que era dono de determinados tipos de conteúdo, removendo, esses objetos vão ficar órfãos. Eles não vão ter dono. Então, o Plone App Change Ownership, o que ele faz? Ele detecta esse problema, ele se antevê ao problema e permite você selecionar quem vai ser o novo dono desses objetos. Né? Geralmente, seria interessante, né, que você tivesse uma forma explícita de dizer isso. Né? Então, o Plone App Change Ownership, o que ele faz? Ele faz uma busca no catálogo por todos os objetos no sistema cujo creator, cujo dono, ele é aquele usuário que está sendo removido. O que ele faz? Ele vai lá e antes de remover o usuário, ele troca o dono de todos os objetos que pertenciam àquele usuário. E isso vai evitar com que lá no futuro o teu site exploda. Antes de existir esse cara, o que eu recomendava? Eu recomendava que ao invés de você remover o usuário, você só trocasse a senha dele. Você não removia o usuário. Não existe essa de remover o usuário. O que você fazia era trocar o nome do usuário. Trocava o nome do usuário de forma que você não permitisse mais o acesso ao sistema por aquele usuário. Enfim, era equivalente, né, de certa forma, a você realmente remover o usuário. Mas agora pelo menos você tem essa opção aqui. Deixa eu ver se a gente abre um screenshot aqui. Ficou meio pequeno. Mas basicamente o que ele faz aqui é aquele trabalho que eu disse, né, de reapontar quem vai ser o novo dono dos objetos que não tem mais, que vão ficar órfãos pelo fato do dono deles estar sendo removido. Tá? Então esse aqui é legal. Se alguém tiver que fazer uma manutenção do ATFS grande, aí esse aqui é um produto interessante para resolver esse problema. Tá? Ok. Então, isso é uma questão. Outra questão, que enfim, quem já leu o Zopbook já ficou tentado a fazer alguma vez, né? Mas vale o chamamento aí que eu vou dar para evitar problemas. O que acontece? Tem algumas coisas que você programa, né? Alguns tipos de validações, alguns tipos de verificações de scripts, que às vezes, ao invés de você se preocupar em configurar qual é a permissão correta, você acaba às vezes caindo na tentação, né, de fazer com que o teu script ele rode com um role modificado. Né? Vou dar um exemplo. Faça de conta, por exemplo, que você quer escrever um script para enviar um e-mail. Né? A API que faz o envio de e-mails, por padrão, ela exige que isso só seja feito pelo usuário autenticado. Né? Então, por padrão, se você não está autenticado, você não vai conseguir usar essa API de envio de e-mails.
né? Você faz isso com a implementação padrão do Plone, que tem uma série de controles, né? Mas se você for escrever lá um script Python, que faz o uso do mail host, e esse script Python estiver olhando para as permissões, ele não vai permitir que você faça uso dessa API sem estar autenticado. Isso é controlado por uma permissão, que é a Use Mail Host Services. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Onde é que está ela? Aqui eu estou na raiz de um Plone site. Vamos ver se eu acho essa permissão. Está aqui ela, ó. Use Mail Host Services. No caso aqui ela está marcado o Acquire e não tem nenhuma coluna marcada. Quando não tem nenhuma coluna marcada, não significa necessariamente que ninguém pode rodar aquilo. Significa que aquilo ali não tem um comportamento definido diferente do padrão. Então o que está valendo aqui é uma regra que não está explícita, mas que ela existe e está definida no código-fonte do Zope. Então lá o Zope, quando implementou essa classe, ele disse que a permissão padrão, o valor padrão para essa permissão é para determinados roles. Salvo engano, quem pode fazer isso é o manager e no caso do Plone, o authenticated. Tá? O Anonymous não vai conseguir rodar nada com essa permissão aí. Se você não quiser correr o risco de marcar ela aqui para Anonymous, porque aqui você está abrindo um risco de alguém acabar descobrindo aí algum tipo de vulnerabilidade no seu servidor e usar ele como um enviador de spam, por exemplo, com o usuário Anonymous, que seria altamente perigoso. Então o que você faria? Ao invés de você modificar a permissão, geralmente o que você vai fazer é criar um script, que esse script, ao invés de rodar com os roles do usuário que executou o script, você vai usar o que a gente chama de conceito de proxy, tá? Que é fazer com que esse script rode com um conjunto modificado de roles. Ou seja, o desenvolvedor vai estar dizendo de uma maneira forçada, de uma maneira distorcida, quais vão ser os roles que um determinado script vai ter quando ser executado, independente de quais eram os roles do usuário que efetivamente executou aquilo. Essa é a forma mais corriqueira que a gente tem para justamente contornar permissões que a gente não quer mexer, ou que às vezes a gente nem consegue mexer. Tá? Então essa é uma das formas. Como é que isso é feito? Deixa eu mostrar. Para a gente fazer isso, a gente vai usar o conceito de proxy role. Então a gente vai criar aqui um script Python, por exemplo. Tá? Teste. Criar um teste 333 aí. Tá aqui ele. E esse cara aqui, ele tem uma abinha proxy. O que essa aba diz? Essa aba diz qual é o role que vai ser considerado para rodar esse script. Se eu vier aqui e disser que esse script rola com o contexto de manager, acende uma grande luz vermelha. Porque você tem que tomar cuidado daí o que esse script faz. Porque mesmo você sendo Anonymous, fazendo uso de um proxy role manager, você vai permitir com que o Anonymous rode esse script como se ele tivesse autenticado com o usuário manager. Então, dependendo do que esse script faz, ou dependendo do tipo de parâmetro que esse script recebe, esse script pode ser muito perigoso. Tá? Isso aqui seria uma espécie de... Como é que seria o termo no Unix? É como se a gente fizesse enfim, me fugiu agora. Mas eu dou a possibilidade aqui, inclusive, né, dos dois lados. Eu dou a possibilidade de um script que estaria rodando como Anonymous assumir o role de manager, e eu dou a possibilidade inversa. Dou a possibilidade de um script que está sendo executado pelo manager fazer de conta que está sendo executado pelo Anonymous. Eu posso ter os dois lados. Esse lado de eu tirar a permissão, né, de eu fazer com que algo privilegiado rode como se fosse o Anonymous, geralmente não é usado. Eu acho que eu vi isso uma ou duas vezes na minha vida, em 10 anos.
Mais de 10 anos aí de experiência com o Zope, eu vi isso uma ou duas vezes só. Agora, é relativamente comum a gente ver script com isso aqui. Tá? E aí tem que abrir um grande olho. Tem que fazer uma inspeção de código mais criteriosa no que a gente for usar com o Proxy Role Manager. Tá? Eu já peguei casos, obviamente que eu não vou falar onde é que foi, né? Mas eu já peguei casos de pessoas que, utilizando o Proxy Role Manager, inseriram bugs de segurança consideráveis em aplicações Plone sem saber. Aí, numa inspeção de código, eu acabei pegando, porque o desenvolvedor não tinha se tocado do tamanho da bobagem que ele tinha feito. Na dúvida, se vocês não têm certeza se aquilo que vocês estão fazendo é de fato seguro, não usem. O ideal seria que nunca precisasse ser usado isso. Uma forma muito mais moderna e muito mais confiável de fazer a mesma coisa é fazer uma view. Por quê? As views do Zope Component Architecture, né, esse conceito de view que vem do Zope 13, que pode ser utilizado no Plone, as views elas não têm validação de segurança nas assinaturas de métodos. Tá? A gente parte do pressuposto que a partir do momento que a gente registrou uma view, é um componente do servidor, a pessoa que fez aquilo deve saber o que está fazendo. Porque para fazer isso, você tem que ter acesso ao file system do servidor, você tem que ter configurado um componente, você tem que entender de uma série de conceitos abstratos, né? Conceito de interface, conceito de XML para fazer o registro dessa classe como uma view que está adaptada ao contexto de uma determinada interface. Geralmente as views elas são contextuais, então se elas fossem potencialmente arriscadas, pelo menos elas têm um contexto mais restrito onde elas podem ser utilizadas. Então a forma de fazer esse tipo de coisa hoje provavelmente é uma view. Ao invés de você fazer um script Python lá no Skin, lá no portal Skins, que é o que eu fiz aqui, e disparar esse script Python com um Proxy Role Manager, a forma mais correta seria o quê? Que você disparasse um método de uma view, e essa view, por sua vez, não vai ter a validação de segurança que o script Python está sujeito. Né? O script Python é um objeto que vai sofrer traverse e que ele roda numa espécie de Python protegido. Né? Eu já falei isso diversas vezes. O Python que roda dentro desse script Python aqui não é o Python padrão. Né? Eu não posso fazer import aqui dentro, eu não posso manipular classes, eu não posso ter herança, porque obviamente eu não posso fazer import, né? Eu não posso utilizar um método que faz acesso ao file system. Imagina se eu dou aqui um import os.system de um rm do /var. Meu Deus do céu! Acabei de executar um script de 3 linhas aqui que apagou um diretório do sistema operacional. É óbvio que isso não pode ser feito. Né? Mas numa view você pode, porque numa view é um código que roda dentro do servidor, você vai só conseguir escrever esse código de maneira privilegiada, né? Tendo acesso físico, acesso físico não, porque hoje em dia acesso físico ninguém tem, mas tu tendo um acesso realmente privilegiado ao sistema operacional do servidor que vai rodar esse componente, e a gente considera que o que está numa view não precisa ter validação de segurança, né? A gente só vai se preocupar em saber se aquele método da view está sendo disparado no contexto correto, né? E se o usuário tem uma determinada permissão, mas é uma permissão genérica. Geralmente se ele tem a permissão de view ou se ele está protegido com a permissão pública, aí qualquer usuário mesmo vai poder utilizar. Então, no passado, eu digo no passado 2, 3 anos atrás, tá? O que o pessoal diria? Aquele código privilegiado que você quer rodar num script Python e não consegue, ao invés de você botar isso num proxy role para rodar com um proxy role manager, você faria o quê? Faria lá o external method, né? External method é uma forma um pouco antiga de fazer isso, e o external method ele cai na mesma definição que a gente tem de código de ambiente privilegiado. Ele é um código Python real, onde você pode fazer qualquer coisa, fazer import, né? Rodar métodos privilegiados que têm uma validação de segurança estrita, né? Você pode fazer qualquer coisa.
Só que você tinha que fazer isso com um script que era jogado num determinado diretório lá do servidor. Hoje em dia isso já não é recomendável que a gente faça isso. Ao invés de usar external method, o recomendado é que você faça uma view. Que você codifique uma view. Você vai lá dentro de um componente clone, né, que você vai fazer dentro do seu produtinho, cria uma classe lá dentro do diretório browse, registra os métodos que essa classe vai implementar, os métodos dessa view, e depois registra essa view via XML para você poder invocar ela. Essa é a forma correta. E dessa forma é completamente desnecessário de você modificar o role que essa view vai ser executada. Você vai rodar ela com o role nativo e não vai ter problema de validação de segurança. Tá? Por definição, hoje em dia, eu diria que todo mundo que fizer isso aqui está errado. Tá? Num código moderno, isso é desnecessário. Você tem outras formas de fazer isso. E você não precisa usar uma external method para isso. Tá? Então, abram o olho. Se vocês toparem com esse tipo de coisa, é melhor, né? É melhor rever os vossos conceitos aí. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar dos aspectos de segurança. Falei de permissões, falei de roles, falei de usuários, falei que tudo é contextual, falei de objeto órfão, né? Falei que os objetos podem ficar órfãos, aí mostrei aqui o change ownership, falei da questão de mudar o role do contexto daquele script que você vai rodar, né? Que é o proxy role, mas que hoje em dia não se usa mais. A gente sempre vai cair numa solução em cima do Zope Component Architecture e vai acabar usando uma view no file system, vai usar um código no file system para fazer isso, que é um código que não está sujeito à validação de permissão. O último conceito importante que a gente tem que entender é o que as permissões protegem. Tá? Permissões protegem geralmente métodos de classes. Tá? É importante a gente entender que permissões protegem métodos de classes, porque a forma como isso é codificado exige que você tenha objetos. Ou seja, aqueles objetos que são conteúdos, é muito tranquilo de proteger os métodos desses objetos. Eles vão ter um atributo security, que é uma instância de uma classe class_security_info, e essa classe que tem esse atributozinho security, você vai poder assinar os métodos explicitamente, dizendo se aquilo ali é privado, se aquilo ali é público, né, para poder fazer a proteção. Vamos mostrar isso na prática, olhando algum código-fonte, só para não ficar na teoria, né? Vamos mostrar isso na prática. Vou abrir um outro SSH aqui. Não, vou nesse mesmo. Deixa eu interromper aqui. Então, vou entrar aqui em Products, AT Content Types, CD Content. Vou dar aqui um grep de security. Vamos ver quem é que está usando. Vamos pegar o tópico aqui. Objeto tópico. A classe topic, ela é quem faz os collections, né, as coleções do Plone. Originalmente as coleções elas já tiveram vários nomes, né? Já foi Smart Folder, já foi Topic, né? Mas o nome original e que vem do CMF é Topic. Então, quando eu quero proteger um determinado método, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o import dessa classe aqui, from access control import class security info, e aí eu tenho que fazer uma verificação manual se todos os meus métodos estão sendo protegidos por esse cara aqui. Deixa eu mostrar ele. Nesse caso aqui, ele nem instanciou o class security info, mas eu teria aqui um atributo security, é uma instância daquela classe que eu mostrei. E aí nos métodos, tá aqui ele, ó. Security é uma instância de class security info. E aí para cada um dos métodos eu vou ter alguma coisa parecida com isso. Nesse caso, eu estou dizendo security.declareProtected, proteja com a permissão modify portal content
o método validate add criterion, que é o método que está aqui embaixo. Geralmente a gente põe pertinho assim para ficar mais fácil de ler o código, né? Mas o que faz essa chamada aqui? Essa chamada está simplesmente dizendo que esse método aqui é protegido por essa permissão. Isso aqui é uma string e isso aqui é uma string também. Isso aqui não é uma classe, não é um objeto, não é nada. É só string, 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 string. Tá? Então estou dizendo que para rodar esse método, quem for rodá-lo tem que ser um usuário autenticado que no contexto onde esse método vai ser executado, ele tem que ter um role que permita com que o modify portal content seja executado. Ou seja, o modify portal content tem que estar marcado para o role, para um dos roles que o usuário que vai rodar isso aqui tem que ter. Tá? Modify portal content aqui é uma variável, tá? Ele é um identificador, né? É uma variável que está declarada aqui nesse contexto, mas eu posso garantir para vocês que o conteúdo dela é simplesmente uma string que vale exatamente o nome da permissão. Tá? Qual é o nome da permissão? É o nome que aparece aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou na raiz. Ah, é que eu derrubei. Mas enfim, se eu fosse na raiz, na abinha security, lá eu tenho o nome de todas as permissões, né, numa coluna à esquerda. Aquele nome de permissão é exatamente a string que vai ser considerada aqui. Tem que tomar cuidado porque o nome da permissão é importante. Ele não pode ter um espaço a mais, um espaço a menos. Maiúscula e minúscula faz diferença. Então tem que tomar cuidado com isso. E tem 3 variações. Tem a declare protected, que ela tem essa sintaxe de permissão e qual é o método que você vai proteger. Tem a declare public, que o declare public simplesmente não está protegido por permissão nenhuma, né? Então você só passa como atributo qual é o nome do método. E tem a declare private também, que é equivalente, né? Você está tornando um método privado. Quando a gente não está utilizando o security do class security info, a regra geral é a seguinte: é uma convenção. É público todo o método que não começa com underline e que tenha docstring. Isso aqui é uma docstring. Tá? A gente considera como critério que esse método, para ser público, ele tem que ter docstring e não pode começar com underline. Tá? Se ele começar com underline, é considerado privado, não vai poder ser acessado publicamente. E se tiver docstring, pode ser publicado. Caso contrário, ele também vai ser um método privado. Tá? Tem pelo menos 1 ou 2 bugs do clone que foram causados por métodos, né? Métodos, aí no caso, métodos no nível de um módulo, né? Eles não eram métodos de classe, mas eles estavam no nível de módulo. Métodos que estavam lá, eles não começavam com underline, e eram métodos que tinham uma docstring. Resultado, um método que tinha sido desenhado, tinha sido idealizado, né, para ser um método privado. Como alguém foi lá e adicionou uma docstring no método, houve a possibilidade de alguém invocar aquele método. Resultado, eu acho que foi início do ano, em fevereiro, março, que teve uma mega vulnerabilidade de segurança que assustou todo mundo aí, porque pegava desde o clone 2.5 até o clone 4.0, todas as versões estavam vulneráveis, que era causado justamente por isso, por essa característica. Era um método que estava com uma assinatura de segurança muito ampla. E ninguém tinha se tocado, esse tempo todo ninguém tinha se tocado que aquele método podia ser invocado. Quando o pessoal se tocou, quase teve um ataque do coração, né? Então, essa regra tem que ficar bem clara na cabeça. Toda vez que a gente for codificar um código, tem que lembrar, o que é isso aqui? Isso aqui é uma classe? É. Essa classe vai ser um objeto de conteúdo? Vai. Então vai ter traverso aqui em cima. Beleza, os métodos vão ter que ser protegidos pelo Class Security Info. Caso contrário, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é um módulo? É. Isso aqui é um módulo de um objeto que é persistente? Vai poder ter traverso? Vai. Está no contexto de aquisição? Sim. Então, ou coloca o nome do método com underline ou arranca a docstring, porque senão o método vai ser invocável. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aquelas classes internas que não tem como você acessar elas diretamente a partir de nenhum traverse,
de nenhuma URL, a gente não precisa se preocupar em proteger, né? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, se eu estou implementando, por exemplo, um plugin de autenticação, do Plonipass, quando instanciado dentro do JDB, quando instalado dentro do Zope, ele é um objeto persistente. Ele é um objeto que eu posso fazer um acesso nele a partir de uma URL. E aí eu estou sujeito, né? Estou sujeito a fazer acesso aos métodos que aquele módulo implementa. Hoje eu não vou mais ter tempo de mostrar isso, né? Agora tem aí 15 minutos. Mas amanhã, quando a gente for fazer a análise de vulnerabilidades, eu vou mostrar justamente diversos casos onde essa regra de ouro não foi respeitada. E que a vulnerabilidade justamente é isso. É um método que foi codificado e que não estava devidamente protegido. Tá? Por que é tão difícil enxergar um negócio desse no código? Se a regra é tão simples assim, por que é tão difícil enxergar? Porque o código é muito grande. O código é gigantesco. Né? E ele nessas classes, né, que tem métodos protegidos, é relativamente fácil de você revisar. Mas quando a gente parte para os módulos, é bem complicado mesmo. A gente conseguir, às vezes, detectar, bater o olho assim, detectar, não, isso aqui é um método de uma classe persistente, pode ter traverse e essa brincadeira aqui está pública e não deveria. É difícil. Né? Mesmo para quem já está habituado há vários anos a escrever código, às vezes você não enxerga. É bem complicado mesmo. Só não está sujeita a essa dança, a essa verificação de segurança, aqueles métodos que estão em módulos, mas que são objetos que estão na memória, são objetos intermediários e que não tem contexto de aquisição. O método que não tem contexto de aquisição, né, que ele não pode sofrer traverse, ele não oferece risco, né? Ele não oferece risco porque ele só vai conseguir ser acessado a partir de outras classes do sistema que, obviamente, são código privilegiado, que vão estar dentro do servidor. O problema às vezes, você não conseguir proteger métodos que são acessíveis publicamente, através de URLs, né? Mas para fazer acesso de alguma coisa para uma URL, essa alguma coisa tem que ter contexto de aquisição, ela tem que ser um objeto que pode sofrer traverse. Né? Pode ser um módulo, às vezes pode ser um método de um módulo lá, que um objeto importa, mas tem que, de alguma forma, eu tenho que fazer o traverse nisso. Tá? A gente vai ver um caso específico, que foi justamente o Epic Fail, que teve em fevereiro da primeira vulnerabilidade que se achou no Plone 4. Tá? E que não era exclusividade do Plone 4, era uma vulnerabilidade que estava pegando desde o Plone 2.5 em diante. Inclusive no Plone 2.1, só no Plone 2.1 eu não consegui reproduzir exploit para isso, mas no 2.5 em diante o exploit funcionava com uma linha de código, que era ridículo. Tá? Eu acho que é isso. Esse é o básico do entendimento que a gente tem que ter para conseguir entender o nosso próximo passo do curso, tá? Que é a gente fazer um estudo dirigido pelas vulnerabilidades já reportadas. Só para a gente ver o que a gente vai estudar amanhã, então, a partir de amanhã, a gente vai fazer um estudo em cima do Mitre, do CVE do Mitre. O nosso objetivo é pegar aqui, CVE Mitre. Nós vamos fazer uma busca no CVE do Mitre, pegar aqui. Vamos buscar aqui o Plone. Aqui, ó. Por enquanto nós temos essas 18 entradas aqui, tá? O CVE que foi registrado ontem, ainda não está listado aqui, tá? Ele ainda está privado. Aqui são apenas as entradas confirmadas, tá? E que são consideradas públicas. Porque tem alguns bugs de segurança que até serem estudados, confirmados e devidamente corrigidos, eles não são publicados aqui. Até o time de segurança apagar o incêndio, né? Então aqui a 19ª ainda está escondidinha, tá? Ela ainda não está confirmada, por isso que ela não aparece aqui. Mas esses 18 aqui, mais alguns do Zope também, a gente vai poder
avaliar a partir de amanhã. Nós vamos pegar caso a caso, tentar entender a forma como é que as vulnerabilidades são reportadas e tentar entender exatamente como é que elas, enfim. Na verdade, a 10/18 está aqui, ó. Já está aqui. Essa aqui é de ontem. Ok. Então, nós vamos pegar cada uma dessas entradas aqui e vamos entender direitinho o bug, tentar entender como é que ele se manifestou, né? Para a gente tentar nesse processo aprender com os próprios erros, né? Isso é importante porque diferentemente do que muita gente pensa, segurança de software web depende muito do desenvolvedor, né? Depende muito do desenvolvedor. Não tem solução mágica de arquitetura de rede que resolve os problemas de segurança. Você tem que ter um software que foi construído e planejado para ser um software seguro, né? O Plone tem esse diferencial e a gente tem que entender o porquê que as coisas funcionam assim, né? As outras plataformas, né? PHP, ASP, Java, né? Enfim, no geral as outras plataformas não têm o histórico que a gente tem de segurança. Isso a gente consegue, né, pelos números. Por quê? Porque ou são baseadas em tecnologias que historicamente sempre tiveram muito problema. PHP vem aí de um legado de 10 anos, talvez, eu programei em PHP em 2000, 99, 2000. Então já tinha aí um pouco depois. Mas enfim, talvez tenha aí quase 10 anos de código PHP escrito e evoluindo, sendo que no início ninguém se preocupava com isso, né? Então tem muita coisa aí que é resultado de quê? De desleixo mesmo de programador. Tá? De programador que às vezes não leva em consideração a importância de se dedicar um pouquinho de tempo a entender o que uma aplicação segura deve implementar para você não ter dor de cabeça depois, né? Então, aprendendo com a nossa história que a gente vai evitar os problemas do futuro. Amanhã, então, nós vamos começar a fazer essa análise dos nossos bug reports, tá? E naquilo que eu me senti confortável em passar maiores detalhes das vulnerabilidades para vocês, eu vou fazer. Tem algumas que eu acho que, enfim, não convém eu passar, até mesmo porque isso fica gravado depois no vídeo, eu acho meio arriscado. Mas no geral eu vou tentar abrir o jogo para vocês, mostrar realmente onde moram os problemas, né? E explorar aí pelo menos umas 2 ou 3 vulnerabilidades com exploits pontuais, né? Não são coisas muito simples, mas eu acho que com essa teoria toda que a gente viu nos últimos 2 dias, 3 dias, aí a gente vai conseguir ter uma boa ideia aí do que dá para fazer, tá certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Meu muito obrigado a todos. Voltamos amanhã, então, no mesmo horário, 14 horas, para a gente começar a estudar essa parte aqui, essa parte mais pontual aí do Plone. Tá ok? Então tá, pessoal. Até amanhã, mesmo horário, 14 horas.